Questão número 11. A empresa Afobados S.A. apresentou o seguinte balanço patrimonial ao final do exercício fiscal de 2019. Ele apresenta todo o lado do ativo, passivo, patrimônio líquido e fala o seguinte: marque a opção correta a partir do desenvolvimento da análise dos indicadores de liquidez com valores arredondados. Então, nessa situação, nós precisamos calcular todos os indicadores de liquidez para poder marcar a alternativa, né? Nesse caso aqui, ele fala para marcar correta. Então, realmente, para confirmar qual alternativa é verdadeira, eu preciso calcular essas informações. Para isso, nós colocamos como coluna de apoio, nós identificarmos as informações de ativo circulante, disponibilidade, estoque, despesa antecipada, nesse caso que nós temos para fazer a liquidez seca, diferentemente dos outros exercícios, realizável a longo prazo, passivo circulante e não circulante. Tudo isso são informações que nós vamos usar como referência para calcular os indicadores de liquidez e identificar a capacidade que essa empresa tem de honrar seus compromissos. Então, aqui o ativo circulante nessa situação é de 262 mil. Disponibilidade nessa situação, que seria a conta caixa, 200 mil reais. Estoque, nós temos um montante de 50 mil. Despesa antecipada de 12 mil. Realizável a longo prazo nessa situação de 298 mil. E passivo circulante nessa situação de 175. E o não circulante de 105. Daí, uma vez que nós extraímos essas informações, eu já consigo fazer minha fórmula um pouco mais prática, vinculando a esses indicadores. Fique à vontade caso você queira fazer uma fórmula diretamente usando aquelas informações do balanço patrimonial. Aqui na liquidez geral, eu vou selecionar as fórmulas, as informações de ativo circulante e somar com realizável a longo prazo. Então, aqui eu estou considerando os bens e direitos de curto e realizável a longo prazo. E vou dividir pelas dívidas de curto e longo prazo. Se for maior do que 1, essa empresa ela é solvente. Aqui eu vejo que é 2. Os ativos representam o dobro dos passivos. Para cada R$1 de dívidas de curto e longo prazo, essa empresa ela possui R$2 de bens e direitos de curto e realizável a longo prazo. Por isso que ela é solvente. Já aqui na liquidez corrente, eu vou considerar apenas os ativos circulantes e os passivos não circulantes. E verifico que no curto prazo existe uma redução da capacidade de pagamento, cai para 1,5. Apesar dessa queda, esse indicador demonstra que essa empresa ainda tem capacidade de honrar seus compromissos, por ser acima do que 1. Então, para cada R$1 de dívidas, essa empresa possui 1,50 de bens e direitos de curto prazo. E na liquidez seca, em que eu faço a análise dos ativos circulantes, menos os estoques e menos as despesas antecipadas, tudo isso dividido pelo passivo circulante, ou seja, aqui quando eu tiro o estoque da conta, quando eu tiro as despesas antecipadas, será que eu ainda consigo ser solvente? Será que eu consigo ainda honrar meus compromissos? Eu vejo que o indicador ainda é acima do que 1. Para cada R$1 de dívidas, ele tem 1,14 de bens e direitos de curto prazo, sem considerar os estoques e as despesas antecipadas. E na liquidez imediata, eu faço aqui o cálculo, que são as disponibilidades, dividido pelas dívidas de curto prazo. E aqui eu consigo confirmar que a liquidez imediata ele dá 1,14, que por sinal é a mesma informação da liquidez seca. Tá? Pode acontecer de alguns indicadores de liquidez, ele dá a mesma informação, não tem problema algum. Isso só demonstra a mesma interpretação, considerando apenas a disponibilidade, né? Ou seja, o que tem de dinheiro no caixa, no banco, imediato, essa empresa consegue honrar seus compromissos, né? Ela é solvente. Para cada R$1 de dívidas, ele também tem 1,14 de disponível imediato, né? Isso pode mostrar que essa empresa ele tem um capital de giro muito grande, né? Talvez até ocioso, dependendo da realidade do negócio. Ou pode demonstrar também que essa empresa ele acaba não tendo essa necessidade de capital. E aí vale uma investigação. Por que esse índice de liquidez imediata está tão alto? Fica aí uma reflexão. Mas aqui, para nós concluirmos o raciocínio, a resposta correta nesse caso é que a liquidez corrente é de 1,50, que está demonstrado na alternativa A. As outras, conforme nós apresentamos os cálculos, elas não conferem o resultado. E aqui também não houve necessidade de cálculo do capital circulante líquido, mas fique à vontade caso você queira calcular apenas para praticar.